Meu caríssimo, tela branca para você tá de boa ou você prefere a tela escura? Não, tá de boa, tá de boa. Vou fazer uns desenhos aqui para a gente começar. A mecânica, que nem se viu lá na faculdade, lá, o começo é estruturas. A gente precisa entender cada parte da estrutura, pra depois a gente vê como que a gente vai trabalhar usando essas estruturas aí, certo? Ok. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente fala dos três movimentos que são necessários para que haja a formação de um preço. Os movimentos que estão no gráfico para a formação do preço são cíclicos, tá? Então, sempre para que haja a formação do preço, a gente vai ter três movimentos. Esses três movimentos definem uma estrutura para a gente. Uma estrutura de alta, que a gente chama de N, e uma estrutura de baixo, que a gente chama de raia. O que que essas duas estruturas têm em comum? Elas têm três movimentos. O primeiro movimento a gente chama de start. O segundo movimento dessa estrutura a gente vai chamar de correção. E o terceiro movimento da estrutura a gente vai chamar de impulsão. Tanto para a estrutura de compra, que é o N, quanto para a estrutura de venda ou de baixa, que é o raio. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que eu não pus para gravar. Coloquei sim. Tá gravando? Tá sim. O que que é importante nessas estruturas para nós? O entendimento do conceito de como identificar essas estruturas. Toda estrutura tem um movimento maior que sai, que rompe alguma taxa, algum nível importante para nós. Toda estrutura tem um movimento de confirmação fora do nível que ela estava e dentro do nível em que ela está, e toda estrutura vai ter o terceiro movimento que vai além do eixo de correção do segundo movimento. O que que são os eixos? Todo movimento tem o seu início e tem o seu fim, certo? Início e fim do primeiro movimento, início e fim do segundo movimento, início e fim do terceiro movimento. Toda a taxa de início e de fim de cada movimento a gente define como eixo. Então, todo movimento tem os seus eixos. Isso olhando cada movimento, ok? Quando a gente fala dos eixos nas estruturas, a gente tem que os eixos são as junções do final de um movimento com o início de outro movimento. Então, na estrutura de compra, nós temos o eixo aonde começa o movimento, temos o eixo aonde termina o primeiro movimento e começa o segundo, temos o eixo aonde termina o segundo e começa o primeiro. Para nós saber os eixos é muito importante porque os eixos limitam as ofertas que têm que ser trabalhadas. O que eu quero dizer com limitar? A gente vai poder usar essa limitação depois como referência para poder entender os movimentos que estão sendo formados seguintes. Certo. Todos eixos, eles têm uma taxa que nos dá uma posição referente ao movimento futuro no mercado, certo? Certo.
característica de cada movimento, tá? Esse movimento primeiro, que nem eu disse anteriormente, é um movimento de start. Ele é start porque é o primeiro movimento da estrutura. Esse primeiro movimento vai nos dar uma referência de onde o preço está e para onde o preço está tentando ir. O segundo movimento, que a gente chama de correção, além de ser uma correção, ele vai nos dar uma taxa de confirmação. Aonde esse movimento terminar, vai ser uma referência para nós pelo passado do gráfico. Tá? Depois a gente vai olhar isso também na frente do gráfico, como que a gente encontra as estruturas. E todo o terceiro movimento, ele tem como característica o rompimento do eixo. Esse eixo que seria a junção do final do primeiro movimento com o começo do segundo, que seria o rompimento, né, do nosso eixo de correção. Certo. Certo? Certo. Na de venda, a mesma coisa. Então, você pode ver que o conceito que a gente tem para compra, a gente tem para venda. Uma coisa é muito importante para a gente que está olhando as estruturas. Perante a estrutura, o segundo movimento, ele se torna para a gente uma zona de demanda, tá? Certo. Tanto para compra quanto para venda. Qual que é a importância da zona de demanda? A zona de demanda, ela tem futuros. Depois a gente vai falar o que que é futuros, mas a zona de demanda, ela precisa ser arrematada para a gente ter uma definição de movimento de arremate. Certo. O arremate é a característica comum em todos os movimentos, tá? No primeiro movimento, você vai ter algum arremate de alguma taxa que formou, que deu definição desse primeiro movimento. Você vai ter a correção e todo movimento maior, tanto no primeiro quanto no terceiro, você vai ter que ter um arremate para definição desse movimento. Porque se Certo. você tem esse movimento e ele não foi arrematado, rompido, digamos assim, você não tem definição estrutural, certo? Certo. Então, para a gente ter definição estrutural, a gente tem que ter arremate, rompimento de uma taxa e o rompimento do eixo de correção. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Eu tô entendendo. Então, a partir daí, a gente vai começar a usar os movimentos junto com o arremate. O arremate é importante porque o arremate forma todas as estruturas do gráfico, tá? O arremate nada mais é do que, em uma forma micro, o preço rompendo uma taxa, tá? Você tem taxa, você tem rompimento. Então, a partir do momento em que você tem o movimento inicial, você vai ter movimento de correção, que está aqui na sua zona de demanda, que é o pavio que precisa ser arrematado, e você tem o preço de rompimento, que conclui a nossa estrutura, Ok. tanto para compra, né, quanto para venda. As estruturas, elas podem ser encontradas no gráfico tanto de forma macro quanto de forma micro. Quando a gente fala que a estrutura pode ser encontrada de forma micro, a gente consegue encontrar de um preço para o outro, preços de mesma cor, você precisa de ter dois preços definidos, certo? Certo. E na forma macro, não importa quantos preços você tem que ter um movimento de correção. Um preço de correção pode ser uma ou duas, três velas vermelhas se você tiver uma estrutura de compra, ou uma única vela vermelha, um movimento de compra. E você tem que ter o rompimento dessa taxa que começou a nossa correção.
tá? Então, a gente consegue olhar e observar as estruturas tanto de forma micro quanto de forma macro, certo? Certo. Falando desse conceito, a gente precisa entender os preços atemporais. O que são os preços atemporais? São todos os padrões de preços que conseguimos encontrar dentro do gráfico graças a esses movimentos estruturais. Os movimentos estruturais formam os novos preços e os novos preços formam novas estruturas. Então, não sei se você já viu alguns vídeos que a gente fala que o movimento do gráfico é cíclico, Sim. certo? E esse Certo. movimento cíclico, ele acontece de duas formas: compra e venda, certo? Falamos Certo. disso. Só que, para esse movimento ciclo acontecer, é necessário que haja uma quebra, porque senão a gente só vai ficar em compra, compra e compra. Quando acontece a quebra, a gente tem a variação dos dois movimentos, né? Você tem uma estrutura que era para ser formada de compra, ela não foi, e aí ela quebra a estrutura de compra, rompendo o eixo de correção para o outro lado da zona de demanda. Então, os movimentos cíclicos que acontecem no gráfico seria rompimento, confirmação e impulsão, rompimento, confirmação e impulsão, ou rompimento, tentativa de confirmação, né? Quebra de estrutura, tentou confirmar, confirmou, tentou impulsionar, não foi, porém, impulsionou para o outro lado, aonde começou a correção. Quando há a quebra de estrutura, a gente tem que entender que você precisa sempre identificar os movimentos. Quando há quebra de estrutura, o seu primeiro movimento está no gráfico, o teu segundo movimento está no gráfico, porém, quando há quebra de estrutura, o teu segundo movimento vai passar a ser o primeiro movimento, porque toda a estrutura tem três movimentos. O que seria o segundo movimento aqui, para completar o terceiro, passa a ser o primeiro, e a partir daí você tem novos movimentos que quebrou a estrutura de compra para formar a estrutura de venda, É. certo? Certo. Esses três movimentos dão para a gente uma certeza absoluta de que você irá encontrar a formação de um dos preços atemporais do gráfico. A mecânica, a gente só estuda os movimentos entre taxas, tá? A gente estuda movimento. Mecânica é movimento, nada mais que movimento. Você pode ver que às vezes a gente fala, ó, esse preço tem que ir até lá em cima, esse preço tem que ir até lá embaixo, esse preço tem que ir até tal lugar. É porque a gente já tem uma referência estrutural no passado e a gente só está acompanhando o movimento da oferta perante o gráfico para a formação de um novo preço atemporal. Quando a gente Certo. fala de preço atemporal, a gente está falando dos 8 padrões de preços que você encontra dentro do gráfico em qualquer time gráfico, certo? Certo. Você vai encontrar os preços de venda, você vai encontrar, você vai encontrar os preços de compra. E tu vai encontrar também os doji, né? É. O doji tem as suas variações,
certo? Então, a gente tem os 8 padrões de preço que foram definidos por movimento, né? Certo. Além dos doji. Esses preços vão dar origem a novas estruturas e esses preços foram formados graças às estruturas que estavam sendo trabalhadas no gráfico, tá? Quando a gente fala dos padrões de preço, o que que todos eles têm em comum e o que que é importante neles para nós? As suas taxas contabilizadas. Esse daqui para a gente é um preço de 4 taxas, porque ele tem taxa de abertura, taxa de máxima, taxa de mínima, taxa de fechamento. Então, esse daqui é um preço atemporal de 4 taxas. Aqui, um preço atemporal de venda de 3 taxas e um preço de 2 taxas. O mesmo é válido para compra. Pode ver que essas características também estão todas para compra e todas para venda. Você repara que tudo que a gente fala que há para um lado de movimento, a gente também encontra os mesmos conceitos do outro lado do movimento. Então, na mecânica, a gente sempre vai olhar os dois lados do movimento, certo? Depois que a gente sabe que as taxas são importantes, quando você tem um 2G, suas taxas também são importantes, tá? Taxa de abertura, taxa de máxima, taxa de mínima, taxa de abertura, taxa de mínima, taxa de abertura, taxa de máxima. Esses preços são importantes para a gente porque ele sempre vai servir de referência para a criação das estruturas, seja para romper, seja para tentar romper ou formar uma nova estrutura para o outro lado. Então, dentro de cada preço, o movimento vai acontecer. Dentro de cada preço, a gente vai ter movimentos acontecendo. Tá me ouvindo aí? Eu tô, eu tô ouvindo. Tá entendendo tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Quando eu não entender, eu peço explicação. Perfeito. Você pode ver que a gente tem um preço atemporal em que os 3 movimentos acontecem, tá? Que são os preços que tem zona de demanda, de máxima e zona de demanda na mínima. Certo. Esse preço são os preços completos que a gente fala que tem os 3 movimentos. Os outros preços são preços atemporais. Esses preços que têm os 3 movimentos, a gente chama de preços estruturais universais, ou a famosa VEL, né? Uhum. E esses preços que têm zona de demanda dos dois lados, a gente vai usar mais para frente, quando a gente vê os conceitos aí de velas estruturais e os conceitos de arremate de demanda. Então, só para você entender que a gente vai sempre trabalhar com as estruturas, formando novos preços atemporais dentro dos preços atemporais, certo? Ok, ok. Isso aqui é muito bem. Se você parar depois para olhar o gráfico, você vai ver que é só isso que a gente usa e que é muito bem simples de entender. O negócio é acertar o movimento, né? É, Depois que você começar a entender isso aqui, meu cara, você vai começar uma assertividade monstruosa. Aí você tem que ver o que que você faz com ela. é Então, top. os preços atemporais são a base das estruturas e as estruturas são as bases que formam o preço atemporal, tá? Como que a gente encontra as estruturas perante o gráfico? Vamos ver lá no gráfico, tá? Ok. A mecânica. A gente vai espalhar isso para os 4 cantos do mundo aí. Treina, tá? Não tenha nada contra treinamento. Treina o quanto for possível. O pessoal acha que você que está no mercado há muito tempo, você já conhece, né? O pessoal acha que vai conseguir pegar as coisas de um dia para o outro. O pessoal quer fórmula mágica, mas ninguém parece que está a fim de estudar para entender o que acontece, né? É verdade.
Então, a gente vai encontrar no gráfico movimentos estruturais de um preço para o outro. Para você ter uma estrutura definida, você precisa, no mínimo, de dois preços, a não ser que você tenha um preço com quatro taxas. Mas a nossa estrutura precisa ter um movimento que inicia, um movimento que corrige e um movimento que vai além do eixo do movimento que começou a correção. Na nossa forma micro, temos a estrutura aqui, certo? Ok, certo. E o mesmo vale para a compra. Iniciou, corrigiu, a correção começou aqui, né? O terceiro movimento fez o quê? Rompeu o eixo de correção. Isso é na Certo. nossa forma micro, tá? Na nossa forma macro, que nem eu havia dito, não importa se você tem um ou dois preços de cor diferente no meio da estrutura. Você sempre vai ter a referência de onde começa o movimento, a referência de até onde vai o segundo movimento e a referência que vai romper um dos eixos. Então, aqui, na forma macro, juntando os preços, você também tem formação estrutural. Certo? Certo. Tanto de venda quanto de compra. Se você começar a treinar só esses desenhos aí, você vai ver que o preço vai começar a trabalhar ou em cima ou embaixo deles. Ou em cima ou embaixo deles. Ou em cima ou embaixo deles. Ou ele vai tentar romper, voltar e tentar trabalhar em uma dessas taxas limitadas aí. O importante é você saber identificar aonde estão os nossos eixos. Dentro de cada estrutura, a gente tem os movimentos que arrematam, né? Mas isso daí a gente vai falar também mais para frente. No próxima aula, se eu não me engano, a gente fala já de arremate, porque o arremate é a base de tudo, tá? A Top. priori, a priori, o que a gente vai aprender a identificar no gráfico são estruturas, tanto estrutura macro quanto estrutura micro, certo? Certo. E zonas de demanda para você entender aonde o preço está limitado. Quando a gente fala de limitação de preço, a gente fala até onde o preço tem oferta para poder ser trabalhada, tá? Toda toda taxa que há no gráfico é uma oferta que o preço já trabalhou e que o preço pode voltar para acabar de trabalhar, porque o movimento menor que há dentro do gráfico, ele é representado para a gente através de um preço de duas taxas. Então, se é o movimento mais completo, né? Porque esse é a menor porção do movimento. Você juntando esses movimentos dos preços de duas taxas, você começa a encontrar as estruturas. Então, o menor movimento que há no mercado é o movimento de arremate do preço de duas taxas. Esse movimento de arremate de duas taxas, ele dá uma referência para a gente. O gráfico sempre vai tentar criar o preço de duas taxas. Se ele vai tentar criar o preço de duas taxas, quando você tem uma taxa em cima, o preço tem que fazer o quê? Fechar aqui. Porque você somando os preços, você vai ter um outro preço de movimento de duas taxas. Se você tem aqui, o preço vai ter que ser fechado aqui, para poder criar para a gente também um preço de duas taxas. Se você tem uma estrutura, só apagar aqui. Se você também tem uma estrutura, o preço vai tentar fazer o quê? Fechar essa estrutura, ou vai tentar fechar a estrutura
em um dos seus outros lados, certo? A gente vai sempre ver o trabalho do preço tentando completar ou as estruturas ou os preços atemporais. A gente vai sempre trabalhar nesse sentido. Se Top. você, se você for olhar a estrutura, você tem um preço atemporal nelas. O que eu quero dizer com isso? Se aqui é uma estrutura de venda e aqui é a zona de demanda, é o domínio que a gente fala, né? Você teria um preço assim, né? Nas taxas, tá vendo? Máxima e mínima do eixo corresponde com a estrutura e o preço retornando à estrutura, ele vai tentar fechar aqui ou ele vai tentar fechar ali para que a gente tenha o nosso movimento, opa, o nosso movimento e o nosso preço de duas taxas, certo? Top, certo. Então, o nosso primeiro conteúdo é esse: estruturas, entender como que são formadas as estruturas, entender cada conceito das partes das estruturas. A gente vai ficar com duas aulas, eu tô acabar de passar os conteúdos tudo para você, tá? Acho que dá umas 6, 8 aulas aí. Tá bom. Eu tô falando Tá bom. dessa parte técnica aí. A gente também, eu tenho muito conhecimento assim de como que é formado o mercado assim, juntando com as informações que eu tive baseado nas minhas dúvidas.